Pois bem, vamos iniciar com a oração, né? Invocando a Santíssima Trindade. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, Regina, hoje quero conversar um pouquinho a respeito da viagem que eu fiz a Simbres. Fica na cidade de Pesqueira, interior de Pernambuco. Já foi uma cidade muito próspera e hoje está, digamos assim, em decadência, né? Na época da aparição, em 1936, ela era a principal cidade do agreste pernambucano, digamos assim, né? Depois que houveram as mudanças na legislação indígena, lá tem aldeias indígenas, aí a grande parte das indústrias que estavam em Simbres, em Pesqueira, começaram a sair e a cidade realmente deu uma minguada economicamente falando, né? Mas o que eu quero falar aqui é sobre a aparição de Nossa Senhora, que aconteceu em Simbres, né? É como se fosse um distrito de Pesqueira, que é essa cidade do agreste pernambucano. E nessa aparição, eu tenho aqui uma coletânea de informações transformada em livro, né? Escrito por Ana Lígia Lira, né? Que é uma pessoa, inclusive, de Pesqueira, ela mora em Pesqueira, e ela vem divulgando essa aparição de Nossa Senhora em lives, né? Já fez live com Rafael Tonon, se eu não me engano, fez também acho que com Miriam Rios também, e outras pessoas mais. E ela vem cada vez mais divulgando. Ela tem 2 livros editados nesse tema. O primeiro é esse aqui, o Diário do Silêncio. Esse eu ainda não li. Eu comecei a ler esse aqui. E foi o segundo livro que ela escreveu, que é O Inquisidor de Simbres. Esse padre aqui, chama-se José Kerli. É um padre alemão, não é? Ele veio da Alemanha já para cá, formado em medicina, é uma pessoa erudita, um intelectual, né? Tudo que ele escreveu, tudo que ele investigou sobre a aparição, ele encaminhou para a Alemanha, onde, na época, estava também uma aparição lá na Alemanha de uma mística que tinha as 5 chagas do Nosso Senhor Jesus Cristo, e ele pede para esses sacerdotes alemães, que também são intelectuais, entendeu? Teólogos, perguntarem à mística se a aparição de Simbres era verdadeira, legítima. Na Alemanha diz que sim, que era de Deus, não é? Por que eles têm esse cuidado? Porque, normalmente, existe muito engano nessas aparições. Né? Engano mesmo das pessoas querendo ganhar vantagem nisso, e aparições que são feitas pelo próprio demônio para perder as almas. Entendeu? Então, isso existe ao longo do tempo da Igreja Católica, e os padres e os bispos, né, e o Vaticano, eles têm muito cuidado nisso.
né? Para determinar mesmo uma aparição como sendo legítima é muito tempo. Né? Essa daqui é em 1936, ainda está em processo. Então, eu vou ler aqui algumas curiosidades da aparição. Vou ler um diálogo do padre com Nossa Senhora por intermédio das videntes. Ele fazia pergunta em alemão e elas respondiam em português. Ele fazia pergunta em latim e elas respondiam em português. Então, eu vou pegar o original, o documento original, que está aqui nesse livro, e vou ler um pouquinho aqui para vocês, nesse momento, e depois a gente vai aprofundando-se na história. Esse livro ele é prefaciado aqui pelo padre Duarte Lara e pelo padre Gabriel Vilaverde, né? O padre Duarte Lara, ele diz, este é um livro fundamental para poder se compreender em profundidade as aparições de Nossa Senhora em Sinas. E o padre Gabriel Vilaverde diz, esta obra de Ana Lígia é a continuidade do Diário do Silêncio, com provas ainda mais convincentes da veracidade dessas aparições. Sua leitura é fundamental para os crentes e não crentes. Padre Gabriel Vilaverde. Esse aqui é o padre ao qual foi encarregada, né, a investigação da aparição. É um padre alemão. Né? Eu vou começar aqui com as perguntas que ele fez para as meninas e numa outra live eu vou voltar para falar um pouco sobre o padre. A primeira aparição. Interessante nessa aparição que Nossa Senhora ela aparece de duas formas. Ela aparece assim, com o menino Jesus, e depois ela aparece como Nossa Senhora das Graças mesmo. É a imagem natural de Nossa Senhora das Graças. Derramando graças sobre as pessoas. Nossa Senhora aparecia lá no sítio da guarda, né? Numa pedra, e nessa pedra as meninas viam a Nossa Senhora entrando no o que elas chamam de casinha dela. Ela está entrando na sua casinha. Aí o padre perguntou como é que é essa casinha. Ela descreveu. Era uma casa bem iluminada, com pedras preciosas, um lugar lindo de ver. E ela entrava na casinha dela quando pessoas de má índole se aproximavam da aparição. Tudo começou em 6 de agosto de 1936. Arthur Teixeira mandou que sua filha Maria da Luz, junto com Maria da Conceição é como se fosse uma filha adotiva, fosse ao sítio para colher semente de mamona. Obedientes, seguiram as duas, conversando sobre o tempo passado de perseguição e perigo. E, dado momento, Maria da Luz pergunta à sua companheira, o que você faria se agora mesmo visse Lampião? Nessa época, Lampião aterrorizava o agreste. Não é? E eles estavam naquela região mesmo. Ao ponto do pai de Maria da Luz ter que sair de casa junto com a família e ficar embrenhado nas matas. Para que ele não fosse na casa dele, porque quando chegasse que não tinha comida, que não tinha nada, Lampião fazia malvadeza, segundo palavras deles aqui. Só que a mãe estava grávida. A mãe de Maria da Luz, esposa do seu Arthur Teixeira, estava grávida, prestes a parir. E não podia ir para a mata. Aí ela teve o neném e esse menininho veio a falecer. O pai pegou e levou e enterrou ele no cemitério. E a mãe pediu a ele, ao filhinho, que dissesse a Nossa Senhora os problemas que eles estavam passando lá. Tudo isso precedeu a aparição. O que você faria se agora mesmo visse Lampião? Perguntou Maria da Luz
a Maria da Conceição, que era como se fosse uma irmã adotiva dela, né? Um era semi-analfabeta, Maria da Luz, e a Maria da Conceição era totalmente analfabeta. Imediatamente esta respondeu: Nossa Senhora havia de dar-nos um jeito para este malvado não nos fazer sofrer. E olhando em direção à serra, ficou por um momento surpreendida. Parecia ver no alto da serra uma imagem em forma de mulher, com uma criança que fazia sinais com a mão. Esses sinais eram chamando elas. Apontando para a serra, disse bem alto: Olha lá uma imagem. Maria da Luz olhou na direção apontada e também viu a dita imagem. Uma mulher bonita com um menino nos braços. Em momento nenhum ousou proferir palavra alguma, talvez lembrando-se da conversa e com a preocupação nos bandidos. Logo, porém, cessou a apreensão ao notarem que esta mulher era muito bonita e seu menino nos braços ainda parecia mais belo do que ela, e a chamavam fazendo sinais com a mão desocupada. Como consternadas, esquecendo-se até da cesta de mamonas que elas estavam carregando, correram em procura da casa. Fatigadas, não puderam logo pronunciar palavra alguma quando a sua mãe as interrogou a respeito. Em palavras ininterruptas e incompletas, contaram então à sua mãe o que viram. Esta, no princípio, consternada, e depois de muitas indagações, apenas lhes disse: É engano de vocês, venham almoçar. Tendo chegado o senhor Arthur para o almoço, que é o pai das meninas, né? O pai de Maria da Luz, sua mulher preparou a mesa, porém as duas meninas não vieram. Sentindo sua ausência, Arthur indagou sobre elas, e sua mulher lhe contou as declarações das duas. Estavam as duas meninas sentadas no oitão da casa, conversando sobre a aparição. Como era bela a mulher e seu filho, como se tinha chamado, e o desejo de irem lá a fim de vê-la mais de perto. Arthur, ouvindo as palavras, chamou as meninas e quis repreendê-las. Porém, sua mulher lhe pediu que fosse com as meninas ao local, a fim de verificar se alguma pessoa se encontrava talvez escondida, né? Com a foice nas costas e seguido pelas meninas, Arthur seguia em procura da serra. Atravessou o sítio na sua parte superior e começou a abrir um caminho entre o alastrado Xique-Xique e Macambira e o Coroá, que são as vegetações dessa região, né? Era difícil fazer um caminho nos rochedos, cobertos de espinhos e verdadeiros despenhadeiros. Passados uns 20 minutos, e ele ainda não tinha alcançado o cume. Porém, tinham-se, como foi grande a sua surpresa em ouvir do alto as duas meninas chamarem seu nome, e com júbilo apontando o lugar onde teriam achado a referida imagem. Ou seja, enquanto ele estava lá metendo o facão para cima para tentar passar, as meninas já chegaram primeiro do que ele lá em cima. Sem um arranhão. Como é que pode ter sido isso, hein? As meninas, ansiosas de verem a aparição, foram entre espinhos e garranchos, como voando até o lugar sem rasgarem os seus vestidos. Após 1000 dificuldades, Arthur Teixeira chegou onde as meninas se encontravam, e mais admirado ainda se mostrou em vê-las vencer todas estas dificuldades sem sofrerem coisa alguma. A serra é íngreme, imensa, e na época não tinha escada, não. Só conseguia subir descalço. Não tinha nada lá em cima. Era uma pedra imensa. Cuidadosamente o pai olhou os rochedos e a gruta em frente, porém nada pôde descobrir da figura da dita mulher vista pelas crianças.
As meninas se cansaram em descrever e mostrar o lugar onde estava a imagem, como diziam. Porém, todos os esforços de Arthur, o pai, eram impotentes em ver a afirmativa de suas filhas. Já desenganado e convencido de que as meninas estavam alucinadas, veio-lhe a ideia de mandar perguntar de que se tratava. Quem é você? Perguntou Maria da Luz. E a imagem respondeu: Eu sou a graça. Que quer a senhora aqui? Perguntou Maria da Luz novamente. A aparição respondeu: Vim para avisar que devem vir 3 castigos mandados por Deus. E com pouco continuou: Diga ao povo que reze e faça penitência. Surpreendidos pelas palavras da aparição, os 3 voltaram para casa silenciosos e contaram tudo à mãe da família. Esta, muito pensativa, deu seu parecer, tanto pró como contra. E de um dia para o outro, toda a vizinhança já sabia do acontecido. Os vizinhos vieram para observar o lugar e as 2 meninas, diariamente indo ao monte, viram a dita senhora, com a qual falavam e rezavam. Todas as tardes lá se rezava o terço e se cantava o ofício de Nossa Senhora. Até aí, as autoridades da igreja não sabiam. Estavam ali na vila, as famílias, tudo indo lá rezar o terço, rezar o ofício, né? Muitos iam na fé de ser realmente uma aparição, e muitos por simples curiosidade. Como era de esperar, a notícia se espalhou pela região como fogo, e de toda parte chegaram fiéis para rezar no local e fazer seus pedidos a Nossa Senhora. Uma tarde, no terceiro dia, havendo muitas pessoas presentes, um menino, ou por ignorância ou má vontade, lançou uma pedra no lugar onde as meninas disseram que tinham achado a imagem e as meninas afirmaram que a dita pedra tinha acertado a mão da imagem. Notaram que esta tinha derrubado muito sangue, de forma que tingiu a mão toda. Quando as meninas revelaram este fato, grande parte do povo dizia que só acreditaria se a imagem desse um sinal visível para todos. Tristes, as meninas então pediram a aparição, a qual afirmam ser Nossa Senhora, que desse um sinal, a fim de convencer a todos que elas não haviam mentido. Darei, disse a imagem, fazendo aparecer água ao pé do rochedo. Regina, não sei se você percebeu. Você conseguir achar água na terra, embaixo, é tudo bem. Mas água na pedra, lá no topo, que água é essa que sobe pedra dentro e vai bater lá no topo? Descendo, tudo bem, né? Coisa impressionante. Neste dia, porém, sim, darei, disse a imagem, fazendo aparecer água ao pé do rochedo. Neste dia, porém, não deu. Voltaram todos e as meninas choravam, em razão das declarações do povo, acusando-as de mentirosa. No dia seguinte, 10 de agosto, cedinho, as meninas foram visitar o seu lugar predileto. E, ao chegarem, a imagem lhes apontou logo a água que saía da rocha, em frente ao lugar da aparição. Há na rocha uma pequena cavidade sem rachadura, e esta estava cheia de água, correndo da rocha abaixo. Curiosas, as meninas perguntaram: para que serve esta água? E ela respondeu: para curar as doenças. Com muito triunfo, as 2 pequenas correram para casa, a fim de avisar sua mãe do ocorrido. E foi nesta ocasião que a família toda
acompanhada de muitas pessoas, seguiu ao monte, onde verificou a presença da água e no lugar onde sempre se colocava a imagem. Haviam 2 rastros, sendo um de uma mulher e o outro de um menino. Na rocha ficaram marcados os pés de Nossa Senhora e os pés do menino Jesus. Na rocha. Ambos os rastros estavam encravados na pedra rocha. Perguntadas pelas meninas, a aparição lhes disse que um dos rastros era dela e o outro de seu filho. Ponto. Ficamos por aqui.